Essa questão 130, ela traz uma situação em que nós temos uma equipe de segurança de transporte de carga de uma empresa, em que ela quer avaliar o comportamento das tensões que vão aparecer em 2 cordas, 1 e 2, que são usadas para prender uma carga de 200 quilos. Então nós temos aqui um caminhão, onde você tem 2 cordas, corda 1 e corda 2, e essas 2 cordas são usadas para prender essa carga de 200 quilos. Como é que vai ser esse teste? Numa primeira situação, o caminhão ele vai acelerar no mesmo sentido do movimento a uma taxa de 3 metros por segundo ao quadrado. E no segundo momento, ele vai testar a frenagem. Então esse caminhão ele vai frear a uma taxa de 5 metros por segundo ao quadrado. O que que a questão quer saber? Como é que vai ficar essas tensões T1 e T2, né, nos momentos em que o caminhão acelera e quando ele freia? Ele vai dar algumas informações importantes para a gente. Ele diz que essa caixa ela encontra-se na iminência de movimento, ou seja, durante essa frenagem e durante a aceleração, não vai haver deslizamento dessa caixa, certo? Ele diz também qual é o coeficiente de atrito estático entre a caixa e o assoalho, e vale 0,2. Ele manda a gente considerar a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Durante o repouso, as cordas elas não estarão tensionadas, né? A tensão nas cordas ela vai ser igual a zero. E ele diz que essas cordas devem ser consideradas ideais, ou seja, a gente não vai levar em consideração a massa dessas cordas, certo? Então, como é que a gente vai fazer para calcular essas tensões, né? Vamos pegar a primeira situação, o caminhão ele está acelerando. Então, vamos reproduzir aqui no nosso cantinho os valores informados. Ele diz que essa carga tem uma massa de 200 quilos, a aceleração da gravidade local aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, o coeficiente de atrito estático entre a carga e o assoalho 0,2, e o caminhão ele acelera no sentido do movimento a uma taxa de 3 metros por segundo ao quadrado. O que que nós precisamos saber para matar essa questão? Quais as forças atuam na nossa carga? Então, a primeira força que nós vamos ver é a força peso, né? A nossa carga, ela vai estar submetida à força gravitacional, né? O nosso planeta, ele vai exercer uma força atrativa, puxando essa carga para o centro da Terra. E como nós já estudamos, né, o peso de um objeto, ele é o produto da sua massa pela aceleração da gravidade. Nós temos a massa? Temos, 200. Nós temos a aceleração da gravidade? Sim, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, basta multiplicar esses dois carinhas aqui embaixo. 200 vezes 10, nós vamos encontrar um peso de 2.000 newtons. Além disso, a nossa carga ela está em contato com o assoalho do caminhão. E o que vai acontecer? Essa carga ela vai exercer uma força empurrando o assoalho para baixo. O assoalho vai reagir e vai exercer a mesma força na nossa carga, só que sentido contrário. Terceira lei de Newton. Então, essa força que o assoalho vai exercer na nossa carga é a nossa força de reação normal. Ou seja, o assoalho exerce na carga uma força idêntica à que a carga exerce no assoalho. Então, peso e normal são duas forças que estão no mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos, e como elas atuam no mesmo corpo, elas se anulam, certo? Bom, além disso, nós temos a situação em que, quando o caminhão acelera, haverá uma tendência dessa carga a deslizar para trás. Nessa tentativa de deslizar para trás, a carga ela vai empurrar o assoalho para trás. Então, se a carga empurra o assoalho para trás, o assoalho reage
e empurra a carga para frente. É a nossa força de atrito. O assoalho vai exercer uma força na carga para frente. E essa força de atrito, ela pode ser calculada, lembrando também que a força de atrito na situação de iminência vai ser a normal multiplicada pelo coeficiente de atrito. Nós temos a normal? Temos 2.000 newtons. Nós temos o coeficiente de atrito? Sim, 0,2. Então, podemos calcular o valor dessa força de atrito. 2.000 vezes 0,2, isso vai dar 400 newtons. Então, nós sabemos que essa força de atrito vale 400 newtons. Bom, para finalizar, as tensões nas cordas. Quando o caminhão acelera, a carga tende a deslizar para trás. Isso vai gerar uma tensão na corda 2, certo? Ela vai ficar submetido a uma tensão. E a corda 1, né, que inicialmente tinha uma tensão igual a zero, ela vai ficar frouxa, ela vai dar uma afrouxada, porque a tendência dessa carga é deslizar para trás, então ela vai afrouxar. E essa tensão T1, no momento da aceleração, vai ser zero. E aí, Alex, como é que a gente mata essa questão? Lembrando da segunda lei de Newton. Força resultante é o produto de quê? Da massa da carga pela sua aceleração. Mas o que seria força resultante? Peso e normal se anularam. Sobrou o quê? Sobrou a tensão T2 e a força de atrito. Em vez de como essas duas forças elas estão na mesma direção e no mesmo sentido, elas se somam. Então, a força resultante ela vai ser T2 mais 400. Isso vai ser igual a quem? A massa da carga, que é 200 quilos, vezes a sua aceleração, que é 3 metros por segundo ao quadrado. Resolvendo, quanto é que vai dar esse T2 aí? Vai dar 600 menos 400. O nosso T2 vai dar 200 newtons. Então, nessa primeira etapa, nós sabemos que T1 vale zero e que T2 vale 200 newtons. Olhando as nossas opções, então podemos considerar, né, como prováveis respostas ou a letra A ou a letra B. Já sabemos que na primeira situação em que o caminhão acelera, a tensão na corda 1 é zero e a tensão na corda 2 é 200 newtons. Então, as outras opções a gente já pode simplesmente descartar, certo? Vamos agora à segunda etapa. O caminhão ele vai frear. Então, o caminhão freando, o que vai acontecer? Ele vai estar submetido a uma aceleração constante contrária ao movimento, de módulo 5 metros por segundo ao quadrado. Alex, e as forças que atuam nessa carga? São as mesmas. Vamos lá. Força-peso. Mudou a massa? Não. Mudou a aceleração da gravidade? Não. Então, a força-peso continua sendo 2.000 newtons, certo? E como a caixa pressiona o assoalho reage e empurra a nossa carga para cima. Então, a gente tem também aqui a força de reação normal, que vale 2.000 newtons. E a gente já pode descartar essas duas forças, por quê? Porque elas estão se anulando. Bom, com relação à força de atrito, nessa situação em que o caminhão freia, haverá uma tendência dessa carga de deslizar para frente. Então, quando ela desliza para frente, a carga ela acaba meio que exercendo uma força sobre o assoalho, empurrando ele para frente. E o que o assoalho vai fazer? Vai reagir.
empurrando a nossa carga para trás. É a força de atrito que vai atuar, certo? E a força de atrito, ela vai assumir o mesmo valor da situação anterior. Força normal, 2.000, multiplicado pelo coeficiente de atrito, o que vai dar 400 newtons como força de atrito. O que mudou é o sentido. Bom, com relação às tensões nas cordas, quando esse caminhão frear, nós já vimos que a carga tenderá a deslizar para frente, certo? Isso vai fazer com que a corda 1 fique submetido a uma tensão T1. E a corda 2? A corda 2 ela vai dar uma afrouxada. E essa afrouxada na corda T2 vai fazer com que sua tensão seja igual a zero, certo? Então, o que nós vamos fazer agora? Aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante vai ser o produto da massa vezes a aceleração. Bom, quem seria a força resultante aqui? T1 mais a força de atrito. Já que elas estão na mesma direção e sentido, a gente vai somar esses dois vetores, né? Força de atrito 400 é igual à massa da carga, que é 200, multiplicado pela aceleração, que é assim. Então, T1 mais 400 é igual a 1.000. Quanto que vale o nosso T1? 1.000 menos 400. O nosso T1 vale 600 newtons. Então, T1 vale 600 newtons e o nosso T2 é zero, certo? Então, olhando agora as nossas opções, temos T1 igual a 600 e T2 igual a zero. É o nosso gabarito, letra A.